Graziele Furtado Moreira, eu sou coordenadora de produção da Promip e hoje eu estou aqui para falar sobre a diversidade de tetraniquídeos em cultivos de ornamentais e hortaliças. Bom, os tetraniquídeos, eles são ácaros que pertencem à família Tetraniquidae. E quem é a família Tetraniquidae, né? Ela é de longe a mais importante quando a gente pensa em perdas econômicas em lavouras. Os tetraníquides são os ácaros de teia, mais conhecidos como ácaros de teia em português ou spider mite, ácaros aranha em inglês. E eles têm esse nome, né, ácaros aranhas ou ácaros de teia, porque eles produzem teia, né? Então são os únicos, não são todos tetraníquides, mas a grande maioria. Então, dentre todas as espécies de ácaros que nós temos, são o único grupo que produz teia. O ciclo de desenvolvimento dos tetraniquídeos, ele é de ovo, larva, protoninfa, deutoninfa e adulto. É um ciclo muito rápido, né? Então isso os torna tão importantes economicamente. Então a fase jovem, ela pode durar de 1 a 2 semanas, depende das condições, né, climáticas. E o adulto, além de viver 30 dias, as fêmeas podem colocar até 2 centenas de ovos. O sintoma típico de ataque de tetraniquídeos são essas cores meio prateadas, né? A gente tem pontuações nas folhas que são características típicas do ataque desses ácaros. E como a gente já havia dito, né, que eles são os ácaros formadores de teia, então a teia, né, as fêmeas, elas começam a formar a teia assim que se inicia a população. Essa teia, ela tem principal função nesse início, proteger os ácaros, né? Então ela vai colocar os ovos nas teias, né? Os outros jovens vão estar protegidos. E protegidos de quê? De outros inimigos naturais, porque não são todos inimigos naturais que conseguem caminhar com facilidade nessa teia, então acaba virando uma proteção. Essa teia também ela protege de condições ambientais adversas, então, por exemplo, uma chuva muito forte, essa teia acaba protegendo esses ácaros. Então é uma estrutura que auxilia na defesa desses organismos. Mas em grandes populações, o que nós temos então? Uma grande formação de teia, porque ela atua num ponto muito importante com os tetraniquídeos, que é a dispersão desses ácaros. Então, quando a gente começa a observar que a população está bastante grande, começa a haver uma formação de teia no ápice das plantas, e nesse caso a principal função da teia é a dispersão desses ácaros. Eles são dispersos pelo vento, então eles estarem nesse ápice em grande quantidade vai facilitar uma rajada de vento ou algum inseto, ou mesmo a pessoa que passar por aqui e está em contato com esses ácaros, de estar levando essa população para novos locais. Lembrando que os ácaros não voam, né? Então a principal forma de dispersão deles nesse caso é o vento ou outros artrópodes ou mesmo o ser humano. Quando a gente fala em manejo de tetraniquídeos, o ponto talvez mais importante seja detectar essas populações logo no início, né, das suas infestações. Então, para isso, o produtor precisa fazer a amostragem. Mas como esses ácaros eles atacam em reboleiras, em manchas, fica difícil pensar em algum plano de amostragem. Então, o produtor precisa ficar bastante atento aos primeiros indícios da presença desse ácaro. Infelizmente, na maioria das vezes, quando o produtor ele se dá conta, esses ácaros já estão em um nível populacional muito elevado e fica difícil qualquer estratégia de controle. Então ele precisa ficar atento aos primeiros sintomas desses ácaros, que são essa descoloração nas folhas, esse tom prateado que aparece nas folhas. A partir daí, nesse início de infestação, ele consegue ter bastante sucesso utilizando controles culturais e biológicos e, se for o caso, de algum acaricida. Pensando em manejo de tetraniquídeos, né, o manejo cultural ele pode ser feito e o principal foco que a gente vai ter no manejo cultural é a destruição das teias, por exemplo, já que elas são as principais formas de disseminação desses ácaros na lavoura. Como eu vou destruir essas teias? Primeiro, resto cultural. Eu devo evitar deixar restos de cultura, né, para evitar que esses ácaros fiquem se multiplicando. Eu posso também retirar material afetado, né? Eu posso recolher folhas e flores, por exemplo, que estejam atacados com o tetraniquídeo. Outra forma também que eu posso estar fazendo é destruir essas teias com jatos de água forte. Então, jatos fortes de água podem destruir essas teias e auxiliar dessa forma no manejo desses ácaros. Pensando em controle biológico de tetraniquídeos, nós temos vários inimigos naturais que ocorrem naturalmente e contribuem para a redução da população desses ácaros. Os fungos são um exemplo bom. Nós temos, por exemplo, o fungo Nelsigites, que causa o que a gente chama de epizotia, ou seja, causam mortalidades quase total da população, e ele aparece naturalmente em campo, principalmente em áreas onde há pouco uso de fungicida, com boas condições de umidade e temperatura. Esses fungos costumam aparecer e causar grande mortalidade nessas populações. A gente tem também
inimigos naturais predadores, por exemplo, ácaros que ocorrem naturalmente, ácaros predadores que podem ajudar no manejo desses ácaros pragas, e além disso, joaninhas, crisopídeos também favorecem na redução desses ácaros em campo. E hoje no Brasil o produtor ele pode optar pelo controle biológico aplicado. Então ele pode estar introduzindo inimigos naturais no campo para reduzir essas populações de tetraniquídeos. Os ácaros predadores são uma alternativa. Hoje nós temos 2 espécies comercializadas no Brasil, Neozeylus californis e Phytozeylus macropilis, que controlam essas populações de tetraniquídeos, e também temos alguns fungos comercializados, como por exemplo Bovéria baciana, que também tem eficácia contra esses ácaros. Pensando no controle químico com acaricida, atualmente no Brasil nós temos 16 ingredientes ativos registrados para o controle de ácaros tetraniquídeos. A questão é que eu preciso observar o mecanismo de ação, então eu preciso fazer um trabalho de rotação para que não ocorra resistência desses ácaros aos acaricidas atualmente disponíveis no mercado. Pensando em mecanismo de ação, nós temos 9 diferentes mecanismos de ação que podem ser utilizados na rotação desses acaricidas e assim garantir um bom controle.